Olá, seja muito bem-vindo ao Histórias do Mausoléu. E no vídeo de hoje, imagine viver em uma época em que o som ainda era novidade, as cores não existiam no cinema e ninguém sabia exatamente até onde uma animação podia ir. Antes de princesas cantando, mascotes carismáticos e histórias para toda a família, a animação era um território experimental, estranho e muitas vezes perturbador. Nos anos 1920 e 1930, animadores não tinham regras claras, censura definida ou um público infantil bem estabelecido. Eles vinham do circo, do teatro de sombras e até de pesadelos pessoais. O resultado? Desenhos onde esqueletos dançam, bonecos ganham vida, o diabo aparece sem cerimônia e a morte não é um tabu. É quase uma piada visual. Hoje, esses curtas parecem bizarros, mas na época eram revolucionários. E neste vídeo, vamos viajar até o início da animação, para descobrir por que desenhos muito antigos eram tão estranhos, sombrios e fascinantes. Prepare-se, porque o passado da animação é mais assustador do que você imagina. Lançado em 1929, The Skeleton Dance, de Walt Disney, faz parte da série Silly Symphonies e já começa com um cemitério à meia-noite. Cruzes tortas, lua cheia, corujas observando. Tudo indica terror, mas então algo acontece. Os esqueletos saem de suas covas e começam a dançar. Eles usam os próprios ossos como instrumentos musicais. Desmontam seus corpos, brincam com a morte de forma quase cômica. Hoje isso parece inofensivo, mas em 1929, ver cadáveres animados dançando era algo extremamente ousado. Aqui, a morte não é trágica, ela é divertida, rítmica e quase alegre. Isso revela muito sobre a época. O mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, e o humor macabro era uma forma de lidar com o trauma coletivo. Skeleton Dance abriu caminho para algo importante. Mostrar que a animação não precisava ser realista. Ela podia ser grotesca, surreal e absurda. E isso foi só o começo. Se Skeleton Dance flertava com a morte, Swing o Cines mergulha de cabeça no inferno. Produzido pelos Fleischer Studios, esse curta de 1930 acompanha Bimbo, um cachorro antropomórfico que acaba sendo perseguido por figuras demoníacas. Logo de início, o clima muda. O mundo parece derreter. Objetos ganham olhos. Portas respiram. Sombras se contorcem. Bimbo é literalmente arrastado para o inferno, onde caveiras cantam, demônios dançam jazz e a punição eterna vira um espetáculo musical. Esse curta é um exemplo perfeito do chamado Rubber Hose Animation, onde tudo é elástico, instável, vivo demais. Mas o mais perturbador não é o visual, é o tom. Não há lição de moral clara. Não há redenção. O inferno simplesmente existe e é caótico. Swing o Cines reflete o medo religioso da época, misturado com humor ácido e uma estética quase psicodélica, décadas antes desse termo existir. É um desenho que parece um pesadelo animado e ainda assim era exibido antes de filmes em cinemas lotados. E sim, a Disney também fez terror. Em The Mad Doctor, de 1933, o Mickey Mouse vive uma de suas histórias mais sombrias. Tudo começa com o cachorro Pluto sendo sequestrado. Mickey segue o rastro até um castelo abandonado, cheio de escadas impossíveis, portas que se movem sozinhas e sombras ameaçadoras. Então, ele encontra o Dr. Louco, um cientista corcunda, com risada maníaca, que revela o seu plano.
cortar a cabeça do Mickey e costurá-la no corpo do Pluto. Isso mesmo, um transplante grotesco, dito em voz alta, sem metáforas. O clima é pesado, claustrofóbico e assustador até para os padrões atuais. Embora o final revele que tudo era um pesadelo, o impacto já foi causado. Esse curta mostra que naquele período a Disney ainda não tinha medo de assustar. O terror era uma ferramenta narrativa legítima, não algo a ser evitado. E hoje é difícil imaginar um Mickey em uma situação tão macabra, e justamente por isso esse curta é tão perturbador. Se existe um desenho que parece ter sido criado dentro de um sonho febril, é Betty Boop e Snow White, de 1933. Aqui, o conto de fadas é apenas uma desculpa. A história segue vagamente a Branca de Neve, mas logo se transforma em um desfile de imagens surreais. Rostos derretem, espelhos ganham vida, objetos se transformam em criaturas dançantes. A trilha sonora, com Cab Calloway, amplifica essa sensação hipnótica. Os personagens se movem como fumaça, como se o mundo estivesse sempre à beira do colapso. A Rainha Má se transforma em uma entidade quase demoníaca, e o ambiente inteiro parece hostil, vivo e instável. Betty Boop, aliás, não era uma personagem infantil. Ela era sensual, adulta, irônica, e existia um espaço onde o estranho era a regra. Esse curta é um dos melhores exemplos de como a animação antiga flerta diretamente com o surrealismo europeu, muito antes disso se tornar algo cult. E para encerrar, chegamos a algo ainda mais inquietante. The Mascot, também conhecido como The Devil Ball. Um curta em stop motion com bonecos que se movem de forma assustadoramente realista. A história acompanha uma boneca que sai em uma jornada noturna para salvar um ursinho de pelúcia. Mas o que marca esse filme não é a narrativa, é a sensação. Bonecos ganham vida em um mundo escuro, cheio de figuras grotescas, animais deformados e entidades que parecem saídas de um pesadelo infantil. Aqui entra o chamado Vale da Estranheza. Essas figuras não são totalmente humanas, nem totalmente objetos. Isso causa desconforto imediato. O diabo aparece de forma simbólica, o perigo é constante e o clima é quase opressivo. Mesmo sem diálogos, o curta consegue ser profundamente perturbador. Esses desenhos antigos não eram feitos para confortar. Eles eram feitos para experimentar, provocar e muitas vezes assustar. Antes da animação ser segura, ela foi estranha. Antes de ser infantil, ela foi sombria. E antes de ser previsível, ela foi livre. Talvez no fundo, esses curtas revelem algo importante. O passado não era tão inocente. Apenas lidava com seus medos de forma diferente. Mas e você? Consegue assistir esses desenhos sozinhos, à meia-noite, com o som alto? Ou prefere ficar com a versão mais segura da animação moderna? E assim, vamos chegando a mais um final de uma história do Mausoléu. Como vocês já devem ter percebido, esse canal é relativamente novo. Eu adoraria me dedicar ainda mais a ele. Por isso, eu gostaria do apoio de vocês, se inscrevendo e curtindo nossos vídeos. Nos vemos na próxima história do Mausoléu. Até lá!